Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Bacana? Galera, na aula passada nós iniciamos concordância, beleza? Concordância. Eu falei de 3 regras básicas com vocês. Qual é a primeira? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Um substantivo, uma palavra que tenha valor de substantivo, que sempre virá sem preposição. Foi ou não foi? Aí eu falei da regra 2, sujeito composto... regra 2, sujeito composto anteposto ao verbo, o verbo vai para o plural, aspecto geral, e sujeito composto posposto. Eu concordo com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Não falei tudo isso com vocês, beleza. Então vamos detonar. Agora eu vou falar de casos especiais. Depois não vamos fazer itens de concurso. Casos especiais. Caso 1. Sujeito oracional. A concordância com o sujeito oracional. Então, olha essa forma verbal cabe aqui. Isso é uma das coisas que mais caem na FCC. Olha só, galera. Eu digo aqui, ó. Se cabe, cabe a alguém. Cabe a quem? Às editoras, objeto indireto. Agora eu pergunto a vocês, o que é que cabe às editoras? O que é que cabe a elas? O que é que cabe às editoras? Zelar pela boa qualidade da literatura de cordel. Isso é um sujeito oracional. Né? Quando eu tiver sujeito oracional, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. O que é o sujeito oracional? Existe verbo no sujeito, ó. Então, certo é cabe, terceira pessoa do singular. Isso vive caindo, gente, na FCC. Eu já vi no CESP também, na Consulplan. Então, preste atenção. Sujeito oracional, não importa se há termos no plural dentro do sujeito, esse aqui não tem. Mas verbo sempre na terceira pessoa do singular. Legal? Então, se eu coloco assim para vocês, ó. As médicas competem a atender os pacientes. Gente, preste atenção. Este aí está com sinal indicativo de crase. Não pode ser sujeito. Meus amores, olhem para mim. Lembrem-se de que o núcleo do sujeito não pode vir com preposição. Então, se eu digo aqui, ó, se compete, compete a alguém, compete às médicas. Objeto indireto. Mas o que é que compete às médicas? Atender os pacientes. Isso é um sujeito oracional. Né? Então, o verbo é na terceira pessoa do singular. Na terceira. Não posso flexionar no plural. Legal? Tudo bem. Agora esta outra aqui, sabem-se que os gêneros herdados do CESP, esse trecho é do CESP, eu quero te falar algo. Olha só, partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Nós já estudamos aqui no curso Funções do Ser. Gente, eu quero dizer para vocês que a partícula e o índice são importantíssimas, são funções importantíssimas para a concordância. Não é pouco importante, não, é muito. Tá? Muito. Vamos ver quem está afiado aí. Vamos ver quem está afiado. Eu falei aqui no curso, quando você vir o C e notar que a informação está impessoalizada, ou seja, não conseguir identificar o agente da ação,
Nós ficaremos entre quem? Partícula passiva-dora e índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu digo assim, revela-se, eu posso falar que ele revela-se no cancioneiro qualidades? Não. A informação está impessoalizada. Note aí que quem revela não está no texto. Beleza? Não está no texto. Quem revela não está no texto. Então eu olho transitividade. Ó. Quem revela, revela algo. Esse trecho até da FCC. Qualidades artísticas. É o sujeito paciente. Partícula apassivadora. Então, professor lindo, qual é o certo, meu gato? Qualidades artísticas. Qualidades é o núcleo. Revelam-se. As qualidades são reveladas. É engraçado que a FCC, ela cobra, ó, você nota que está distante. E muita gente erra na concordância aqui porque olha esse termo como objeto direto. Lembre-se de que aqui nós temos voz passiva. Toda voz passiva existe VTD, igual aqui. Contudo, não existe objeto direto. Por que não existe objeto direto na voz passiva, professor Cleiton Natal? Porque o alvo da ação estará na qualidade de sujeito. Então, toda voz passiva existe VTD, mas não existe objeto direto. Então, o certo é revelam-se. Por que eu estou trabalhando isso com vocês aqui agora? Eu parei. Que aqui nós temos essas duas questões, ó. Aqui, ó. Sabem-se que os genes herdados exercem influência fundamental. Tem como eu falar que eles sabem-se que os genes herdados? Não, está impessoalizado. Então você ficará entre partícula passivadora e índice, tá bom? Aí você vem para cá, viu? Você fica esperto em concordância, gente. É o alvo. Isso é um sujeito paciente ou passivo. Esse C é partícula... Opa, isso aqui faz parte do objeto, não é uma conjunção integrante, partícula passivadora. Gênesis está no plural, mas aqui é um sujeito oracional. Então, certo é? Sabe-se. Sabe-se o fato é sabido. Substitua aqui por um substantivo ou pelo pronome substantivo isso, né? Sabe-se isso, isto é sabido. Sabe-se o fato é sabido. Professor, mas existe termo no plural aqui. Não me interessa. Se o sujeito for formado por uma oração, é o que nós chamamos de sujeito oracional, ou uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, o verbo aqui ficará na terceira pessoa do singular. Eu não posso, de maneira alguma, flexionar o verbo aí. Legal? Não flexionarei o verbo aí. Tudo bem, gente? Não flexionarei o verbo aí. Sabe-se o fato é sabido. Legal? Então, gente, é isso aí. Aí eu acabei de falar, viu, C vai ficar esperto. O índice também, sim. A partícula concorda com o termo que parece que é objeto. E o índice, quem lembra do índice? O índice você não identifica o sujeito. O índice é usado, o verbo é usado sempre na terceira pessoa do singular. Né? Se eu digo assim, ó. Precisam ser de professores? Está errado. Pode saber que eles estão precisando de professor de português. Que piadinha infame, né, professor? Ó, tem como eu falar, eles precisam-se de professores? Não. Está impessoalizado. Todas as vezes, ó, gente, aqui a minha aula é para que você que está estudando, que está acompanhando o curso. Todas as vezes que tiver impessoalizada, você fica entre partícula e índice. Aí, para ver se é partícula, vamos lá. Quem precisa de professores, objeto indireto. Isso não pode ser sujeito. Índice. Alguém precisa e este alguém não está no texto. E este alguém não está no texto. Então, o que nós temos aí? Índice de indeterminação do sujeito. Olha a próxima. Esse trecho é do CESP. Aqui, ousadamente, varriu-se de um golpe o sentimentalismo e moralismo. Primeira coisa, gente, quem varria está aí? A pessoa que varria está aí?
A pessoa que varria está aí? O que vocês acham? Quem varria está aí? Tem como eu falar assim? Eles varriam-se de um golpe, não. Quem varre, varre alvo. É o alvo. Varre o quê? O sentimentalismo, o moralismo, superficial, a fictícia, a umidade, pessoal, as frases piegas, isso tudo é sujeito paciente. Esse C é PA. Esse de um golpe, gente, é uma adjunta adverbial de modo. Mas olha, isso que eu quero mostrar, sentimentalismo é núcleo, moralismo também, unidade, frases. Essa é aquela regra 3. Quando eu tiver sujeito composto posposto, eu posso concordar com o núcleo mais próximo. Questão massa, ó. Poderia dizer varria-se ou varriam-se, né? Aplicação daquela regra 3. Vamos lá, gente? Sujeito composto posposto, eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou poderei flexionar o verbo no plural. Só que isso aqui é partícula passivadora. Muita gente vai olhar isso aqui como objeto. Não é. Então, gente, viu a palavra ser, está impessoalizada? Fique esperto. Você vai ficar entre partícula passivadora ou índice de determinação. Lembre-se de que, se for índice, índice é utilizado sempre com verbo na terceira pessoa do singular. Porque no caso do índice, não há sujeito para você estabelecer concordância. Legal? Tudo bem, gente? Ah, professor, isso é muito bom. Ó, aplicação. Sesgran Rio 2016. Vamos ver o que a banca da Sesgran Rio cobrou aqui, ó. Só aplicando isso aí. No trecho, criam-se ferramentas, inovadoras ferramentas são criadas. Tal. O verbo criar foi utilizado no plural, é verdade. Para adequar as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Sim, porque concorda com ferramentas. Norma padrão. Norma culta. O verbo destacado abaixo foi utilizado adequadamente no plural em. Ele quer adequadamente. Ó. Adequadamente no plural. Tudo tem pronome ser, todos os exemplos. Primeira coisa, a informação está impessoalizada? Da letra A. Eu falo assim, com o desenvolvimento da internet, eles delegam eles mesmos aos países? Não. Quem delega não está aqui. Quem delega algo, delega a missão de estabelecer, mas delega algo a alguém. Objeto indireto, a missão é o núcleo de sujeito, a missão é delegada. Se C é PA, então é certo, delega-se no singular, não pode ser plural. Olha a B, nos países em desenvolvimento, assistem-se a inúmeros programas. Por favor, quem assiste aos programas está aí? Tem como você falar aqui, professor, para mim, eles assistem-se aos inúmeros programas. Não, não está. Não está. Aí você vem, quem assiste, assiste a. Isso é uma preposição, objeto indireto. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, nós já sabemos. Eu não assisto o jogo, eu assisto ao jogo. Ele é VTI, consoante o rigor gramatical, né? Mas sabemos que a construção assiste o jogo é corrente aí no português falado, até escrito no Brasil, mas não é norma culta, né? Então isso não pode ser sujeito, porque esse A é uma preposição e aqui é índice. IS. Né? Índice de determinação, sempre na terceira pessoa do singular. Professor, não pode concordar com inúmeros? Não, porque está com preposição. Esse A é uma preposição. Então, assiste-se. Eu não falei para vocês que com o índice é sempre na terceira do singular? Ele quer uma que eu coloque no plural. Nenhuma dessas duas. Vamos continuar? Professor, eu vou ficar bom nisso. Vai, eu tenho certeza. Ó, nos filmes de ficção científica do século XX, previam-se inúmeras sociedades. Eles previam-se inúmeras sociedades? Não. Inúmeras sociedades eram previstas. Quem prevê algo, é um VTD. Aqui não há preposição, então está habilitado para ser um sujeito paciente. Esse camarada é partícula passivadora.
Ah, entendi, professor lindo. Esse ser é uma partícula passivadora. É uma PA. Inúmeras sociedades eram, né, previstas. Vai para o plural ou não vai? Vai. A resposta da questão é letra C. Vamos pegar a próxima? A gente está treinando. Para evitar a manipulação das redes sociais nessa era de globalização, necessitam-se de leis severas. Tem como eu falar, galera, eles necessitam de leis severas? Não. Quem necessita, necessita de algo. Objeto indireto. Então, é índice de novo, porque não tem ninguém para ser sujeito. Então, é necessita-se. Mesma coisa do obedecer. Quem obedece não está aí, só que ele é VTI. Aos princípios não pode ser sujeito paciente, porque tem preposição. Então, esse C é índice, terceira pessoa do singular. Então, a resposta dessa ficou letra C. Então, gente, lá em reescritura, nós já estamos indo aí, caminhando para o final do curso, né? Lá em reescritura eu vou mostrar para vocês que isso vive caindo. O examinador gosta de reescrever e perguntar a correção. E às vezes tem um erro de concordância com o pronome ser, né? Então vamos prestar atenção. Galera, verbos impessoais. Muito importante também para a concordância. Gente, os verbos impessoais são aqueles verbos, são aqueles casos de orações sem sujeito. OSS, oração sem sujeito. Não tem sujeito, sujeito inexistente. O verbo impessoal mais famoso, mais conhecido dos candidatos aí é o haver, no sentido de existir, ocorrer. Esse verbo, ele é impessoal, ele não possui sujeito. Então, quando eu falo o fato de haverem muitos poemas, se há algo, muitos poemas de cordel é objeto direto. Então, o fato de haver. Quando o verbo for impessoal, ou seja, se ele não tiver sujeito, ele só poderá ser empregado na terceira pessoa do singular. Só na terceira do singular. Por que ele não pode flexionar? Porque, lógico, o verbo não concorda com o núcleo de sujeito. Se não há sujeito, meu bebê, não tem com quem concordar. Então, quando o verbo for impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Ele não pode ser flexionado no plural, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo bem, gente? De forma alguma. Então, aqui é o verbo haver, né? Professor, que fácil, hein? Agora, vamos lá comigo. Professor lindo, se fosse o verbo existir, no sentido de existir, aí ele é pessoal. Opa, pessoas. Aí ele é um verbo pessoal, ou seja, possui seu jeito. Então ficaria aqui, ó, o fato de existirem, iria para o plural. Porque muitos poemas passaria a ser o sujeito. Aí ele flexiona. Então, meus amores, olha para o gato. Não se esqueça, o verbo haver no sentido de existir é impessoal, mas o verbo existir é pessoal, beleza? Legal? Vamos lá para o slide? Há um outro verbo impessoal que eu vejo muita gente escrevendo como pessoal. A pessoa fala assim, ó. Fazem 2 meses que... e papapá. Não, o certo é faz. Também é um verbo impessoal, né? O certo é faz. Ele só pode ser usado no singular.
tá? A pessoa fala assim, fazem 3 semanas, se referindo a tempo, ele é impessoal, só no singular. O faltar, não. Faltam 3 meses, o faltar é pessoal, mas o fazer aí é impessoal. Legal? Tem uma coisa, tem uma propaganda que fala assim, ó. Não. Até coloquei no meu Instagram. Tem coisas que só a Philco faz para você. Tem coisas que só a Philco faz para você. Eu vi numa TV a propaganda. Né? Tem coisas que só a Philco faz para você. Professor, nós temos aqui o verbo ter, né? Só que o emprego do ter nesse sentido está errado. O verbo ter não pode ser empregado no sentido de haver, no sentido de existir. Professor, existe essa construção no português falado, no nosso dia a dia? É uma construção existente. Mas ela não é autorizada pelo rigor gramatical. Apesar de nós falarmos bastante isso, não é norma culta. Então, o certo aqui seria há coisas, que é impessoal, ou existir como pessoal vai para o plural concordando com coisa, ou existem coisas, né? Lógico que se eu chegar aqui para você, isso aqui é uma propaganda, né, de uma marca famosa, essa construção tem coisas que só a Philco faz, pega muito mais no gosto popular do que há coisas, existem coisas, né? Pega muito mais. Então, é aquele erro que eles até optam pelo erro, né? Não está de acordo com a norma culta, mas é muito comum, beleza? Mas tiveram uma prova cobrando rigor gramatical, é errado esse uso. Se você pegar Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema conhecido, aquele que ele fala assim: tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O próprio Drummond usou tinha, no sentido de havia uma pedra, existia uma pedra. O Drummond errou. O Drummond está muito além dos aspectos gramaticais, do que está muito além das amarras da senhora gramática normativa, né? Gente, não reduza, por favor, a nossa língua à gramática. Isso é um pecado. É um pecado. Não cometa esse pecado. Tá? A língua vai muito além, beleza? Professor, muito bom aqui, né? Tá, existem. Legal, gente? Estão me entendendo de verdade? Está ficando claro? Beleza. Então, agora, eu vou tratar com vocês da concordância nas locuções verbais. Eu sempre anoto isso aqui para os meus alunos lindos. Nas locuções verbais, flexiona-se o verbo auxiliar. Quando eu tiver uma locução verbal, quem flexiona? O verbo auxiliar. É o verbo auxiliar, né? Então, podem existir problemas. Isso aqui, gente, é uma locução. Isso é chamado de verbo principal. Esse é de verbo auxiliar. Gente, locução verbal, eu vou ensinar ainda para vocês, tá? Bem detalhado. Mas sempre o verbo principal vai ser o último, que está no infinitivo, existir, no gerúndio, existindo, ou no particípio, existido, tá? Então, verbo principal, verbo auxiliar. Pode existir problemas na legislação. O que pode existir, gente? Fala para mim. É o sujeito. Quem flexiona aqui? Fala pro gatinho aqui. Fala pro gato de vocês. Quem flexiona aí? Fala. O verbo
auxiliar. Né? Nunca o principal. Quem flexiona na locução verbal é o verbo auxiliar. Legal, galera? Quem flexiona na locução verbal, o verbo auxiliar. Então, quando eu falo assim, ó, pode haver problemas lá na legislação. Aqui é o principal. Aqui é o auxiliar. Se há algo, o verbo haver que manda. Professor, é isso aqui. Porque depois o aluno me tira a dúvida. Isso na legislação é adjunta adverbial, tá? Problemas aqui só objeto direto. Na legislação adjunta adverbial. Mas perceba, não é o que está me interessando aqui agora, não. Se o verbo haver é impessoal, olhe para mim aqui no quadro. A impessoalidade é transmitida para o auxiliar. A impessoalidade é transmitida para o auxiliar. Então eu não posso, meu bebê, chegar aqui e escrever assim, ó, podem haver problemas. Ah, mas foi o pode, não pode. O haver é impessoal, a impessoalidade é transmitida para o auxiliar. Ah, aqui é pessoal, tem sujeito, então a pessoalidade é passada. Quem flexiona na locução verbal, o verbo auxiliar. Tá? Quem manda é o verbo principal aqui, que está no infinitivo. Olha esse exemplo aqui, que foi FCC. Leia aí. Não haveria de faltar. O que vocês acham? Não haveria de faltar em nosso cancioneiro verdadeiras pérolas. Gente, esse aqui é principal e esse é auxiliar. O que é que não haveria de faltar? Isso aqui é o sujeito. Quem é que flexiona, meus amores, na locução verbal? O nosso amigo verbo auxiliar. Então, galera, o certo é não haveriam. Ah, mas o verbo haver não pode ir para o plural. Olha pro gato aqui. Ah, mas o verbo haver, professor Cleiton Natal, não pode ir para o plural. Mas quem manda na locução é o principal. O verbo faltar é um verbo pessoal. Eu te pergunto, o que é que não deve faltar? Fale pro gato. Verdadeiras pérolas de poesia não haveriam de faltar. Vocês estão me entendendo, galera? Estão progredindo aí no conteúdo? Quero ver você arrebentando, cara. Né? Então, se existe sujeito, que é verdadeiras pérolas, né? Pérolas é o núcleo, quem flexiona é o verbo auxiliar. Isso é questão de prova. Legal, galera? Então, quem flexiona a locução verbal? O verbo auxiliar, não é o principal. Legal? Gente, vamos arrebentar. Ainda há muitos exercícios para a gente fazer em concordância. Essa aula agora eu só falei de casos especiais, que vai ser sujeito oracional, a palavra ser. Eu estou te deixando bom para a gente fazer exercício depois. Beleza? Forte abraço, Deus te abençoe e a próxima aula. Até a próxima aula.